São Tomás de Aquino nasceu em Roccasecca, na Itália, em 1225 e viveu até 1274. Ele veio de uma família de nobres. Na sua adolescência, ingressou na ordem religiosa dos dominicanos, mesmo contra a vontade de sua família. Em 1252, formou-se em teologia na Universidade de Paris e iniciou sua carreira como professor. Suas obras mais famosas são Suma Teológica, Suma contra os Gentios, Fis Fluente e Essência. Devido às suas grandes contribuições intelectuais para a fé cristã, São Tomás de Aquino foi proclamado posteriormente doutor da Igreja. São Tomás de Aquino viveu durante o período da Baixa Idade Média, e foi nessa época que começaram a surgir as primeiras universidades, sendo elas criadas e administradas pela Igreja Católica. Isso aconteceu pois havia necessidade de formação de novos líderes religiosos e também de propagar os ensinamentos cristãos. Nessas universidades, houve a predominância da corrente filosófica chamada de escolástica. Além de corrente filosófica, a escola era um método de ensino e de pensamento crítico que influenciou as áreas de conhecimento das universidades medievais. As três principais formações das universidades eram direito, medicina e teologia. Nesses cursos, havia conteúdos que eram comuns a todos, que serviam como uma preparação para estudar os assuntos específicos de cada curso. Esses conteúdos eram divididos em Trivium, onde se estudava gramática, retórica e dialética, e Quadrivium, onde se estudava aritmética, geometria, astronomia e música. São Tomás de Aquino foi o principal representante da filosofia escolástica, a qual se caracterizava por valorizar o conhecimento científico e utilizar a filosofia de Aristóteles, embora também utilizasse Platão como forma de conciliar razão e fé. Ou seja, buscava-se a razão e a fé, não como opostas, mas sim complementares. A influência de Aristóteles na escolástica deve-se muito ao fato do ressurgimento da filosofia aristotélica no Ocidente. Esse ressurgimento teve grande influência dos filósofos árabes, principalmente do filósofo Averroes, que comentou diversas obras de Aristóteles, obtendo uma boa repercussão na Europa Ocidental, o que proporcionou a retomada dos debates a respeito da filosofia aristotélica. Um exemplo da presença de Aristóteles nas universidades medievais era através da dialética aristotélica. Nas universidades, era comum haver a leitura oral e pública de textos, para serem levantadas questões que traziam discordâncias, para depois tentar chegar a um consenso de ideias. Além disso, São Tomás de Aquino também enfatizava a importância da razão na compreensão da fé cristã. Para ele, a razão é um caminho para se chegar a Deus e entender melhor os ensinamentos da Bíblia. Acreditava que a filosofia e a teologia não eram áreas de conhecimento completamente distintas, mas sim complementares, que poderiam trabalhar juntas para a compreensão da verdade. Outro conceito importante da filosofia de São Tomás de Aquino é a noção de que Deus é a causa primeira e a fonte de toda a existência. Segundo ele, tudo o que existe é uma criação de Deus e tem uma finalidade em si mesma. Por exemplo, a finalidade do ser humano é alcançar a felicidade, que só pode ser alcançada por meio da comunhão com Deus. São Tomás de Aquino também discutiu a questão da ética e da moralidade em suas obras. Para ele, a moralidade não pode ser entendida apenas como um conjunto de regras e normas, mas sim como um conjunto de virtudes que devem ser cultivadas e aprimoradas pelo ser humano. A virtude mais importante, segundo ele, é a prudência, que permite à pessoa discernir o que é certo e errado em cada situação. Em resumo, a filosofia de São Tomás de Aquino foi um esforço para conciliar razão e fé, ciência e teologia, e encontrar um caminho para a compreensão da verdade. Suas ideias influenciaram profundamente a filosofia e a teologia da Igreja Católica, bem como o pensamento ocidental em geral.